Iniciamos este Causa das Coisas com um olhar sobre o discurso proferido este fim de semana por Pedro Passos Coelho no encerramento do Congresso do PSD Madeira, onde o Primeiro-Ministro e líder do PSD reafirmou que não teme a impopularidade, sublinhou que o Governo vai cumprir o mandato até ao fim e encerrou a possibilidade de uma revisão constitucional devido à intransigência do PS. Olhamos também neste Causa das Coisas para o renascimento político do Ministro da Economia, agora que aparentemente Bruxelas vai dar luz verde à redução do IRC para 10%. Em destaque também, no programa de hoje, as negociações em curso no que toca ao orçamento comunitário. Em tempo de vacas magras, a prenda de 1.000 milhões que Portugal terá conseguido em Bruxelas é uma vitória para o governo português. O facto de Passos Coelho ter ameaçado vetar o orçamento pode indiciar o fim da estratégia do bom aluno. Como sempre em estúdio temos Manuel Monteiro, docente da Universidade de Lusíada, e Raul Vaz, diretor do ETV e comentador político. Boa tarde a ambos, obrigado pela presença. Manuel Monteiro, começo por si. O que é que significa este discurso do Primeiro-Ministro, líder do PSD, no encerramento do Congresso do PSD Madeira? Que alcance é que tem estas declarações de que o Primeiro-Ministro reafirma que lida bem com a impopularidade? Que vai continuar tudo na mesma, em termos de estratégia política? Bom, eu penso que o discurso do Primeiro-Ministro tem uma componente interna, atendendo até ao local onde estava e atendendo ao facto de uma das pessoas que mais insistentemente, do seu ponto de vista público, tem pedido uma revisão constitucional é precisamente o líder do Partido Social Democrata Madeira e presidente do Governo Regional, o Dr. Alberto João Jardim, que aliás fez um discurso extraordinário pela negativa sob o meu ponto de vista e que revela também um pouco do estado do país. Quer dizer, uma pessoa que aproveita a presença do Primeiro-Ministro e que diz nós tivemos visão nas obras que fizemos. Quem conhece minimamente a Madeira e sabe que essas obras passaram por praias artificiais, portos de recreio para barcos onde não existe um único barco, espalhados por alguns pontos da ilha, é de facto uma coisa extraordinária de negativo e que revela a festa permanente em que nós, apesar de tudo, continuamos por parte de alguns dirigentes político-partidários em Portugal continental e na Madeira em particular. Passos Coelho procura também para dentro do seu próprio partido, mais do que para fora, dar um sinal de que eu estou aqui, vocês não têm alternativa, não pensem que me vou embora, se não gostam, ponham na borda do prato, como se costuma dizer, e, portanto, estou no meu caminho. Isto pode ter um aspecto muito positivo e um aspecto muito negativo. O aspecto muito positivo é de que podemos estar perante uma pessoa com firmeza, convicta daquilo que está a fazer e, nesse sentido, dar, nomeadamente até para fora, mais do que para dentro, nomeadamente para os mercados, um sinal de estabilidade, de tranquilidade, de segurança, de certeza, no sentido de dizer continuem a acreditar e continuem a confiar, porque nós não nos vamos desviar dos objetivos traçados. Mas pode ter um aspecto negativo, porque eu recordo-me daquela velha frase do professor Cavaco Silva de que não se enganava e que raramente tinha dúvidas, e isso pode ser negativo em momentos em que o país precisa, obviamente, de determinação e de firmeza por parte de quem o lidera, mas precisa, ao mesmo tempo, de alguém, precisamente para ser um grande líder, que tem a capacidade de ouvir, de interpretar e de perceber porque é que as pessoas podem estar tristes, preocupadas e até enervadas. E essa questão é uma questão fulcral. E não viu indícios dessa capacidade nesse Nesse aspecto não vi. Portanto, sublinho aquilo que possa ter de positivo, mas sublinho também este aspecto que me parece mais negativo, atendendo, nomeadamente, àquilo que inevitavelmente se irá passar na bolsa dos portugueses e no estado de espírito dos portugueses a partir de finais de janeiro do ano que vem. Portanto, isso é inquestionável. Os portugueses, quando se aperceberem que, de facto, o ano 2013 vai ser um ano brutal, para utilizar uma expressão que foi muito glosada a partir de uma intervenção do Sr. Ministro das Finanças, os portugueses, obviamente, vão ter um estado de espírito menos favorável, mais crítico, e isso penso que o Primeiro-Ministro não pode deixar de dar um sinal de compreensão, de atenção, de capacidade de ouvir e de dizer aos portugueses: eu compreendo-vos, eu compreendo porque é que os senhores estão a reagir dessa forma, mas
forma ou o meio para ultrapassarmos esta situação é aquela que eu creio que estamos neste momento a seguir. E, portanto, se o Primeiro-Ministro pretende também para consumo interno dar uma perspectiva de não quebro, não torço, não cedo, não ouço, não escuto, eu penso que isso que é negativo. É negativo, Raul, eventualmente esta... Sim, subscrevendo aquilo que o Manuel Monteiro disse, se de facto é essa a intenção, é negativo, porque a vida é dinâmica, a economia é muito dinâmica, como se prova todos os dias. Aliás, os juros hoje há 10 anos ultrapassaram os 8%, provavelmente de uma forma conjuntural, mas voltaram a ultrapassar os 8%. E, portanto, é evidente que há razões de preocupação para os portugueses, além do discurso discurso partidário, político-partidário, é assim que eu o enquadro e defino, que o Dr. Pedro Passos Coelho foi fazer à Madeira, numa espécie de despedida do Dr. Alberto João Jardim, que provavelmente, aliás, anunciou pela enésima vez que se vai embora, agora desta vez em 2015, espera-se que também tem direitos à sua reforma política. Mas voltando ao Dr. Pedro Passos Coelho, eu penso que esta insistência numa linha, num caminho de inflexibilidade, se é essa a intenção, pode ser prejudicial, não só para o seu futuro político, como sobretudo para o futuro do país, porque é evidente que há dados recentes e há sobretudo matéria suficiente que é oferecida ao Primeiro-Ministro, pelo FMI, por exemplo, que lhe dá, de facto, ferramentas para alterar o discurso e para, sobretudo, falar com os portugueses de uma forma diferente. Ou seja, não chega a dizer que nós temos um contrato com os nossos credores e temos que o cumprir, é verdade, temos que o cumprir. Não chega a dizer que, se não o cumprirmos, o nosso futuro provavelmente será pior do que o presente, é verdade que isso pode acontecer. É fundamental que haja um discurso não só de esperança, como de contextualização das dificuldades. E eu penso que isso não é feito. Sei que o Primeiro-Ministro vai dar uma entrevista, sabemos que o Primeiro-Ministro vai dar uma entrevista esta semana, e, portanto, eu espero que o Primeiro-Ministro aproveite essa oportunidade para, no enquadramento do Orçamento de Estado para 2013, dizer aos portugueses, fazer um quadro de realismo aos portugueses, ou seja, o que é que vai acontecer, o que é que o Governo tem preparado para contrariar, de facto, um ano péssimo que aí vem, ou seja, começar um bocadinho a seguir mais o Álvaro e afastar-se um bocadinho mais do Gaspar, sem perder o rumo, seguindo o rumo, cumprindo com aquilo que é o plano e o projeto deste Governo, mas equilibrando mais, de facto, os discursos e as práticas políticas. Por sacrifícios de uma menor intensidade, o Primeiro-Ministro, na altura não era Primeiro-Ministro, era líder do meu partido da oposição, mas já pediu desculpa aos portugueses, não é? Sim, num contexto diferente, obviamente. É evidente que o Primeiro-Ministro chegou ao poder do PSD, sobretudo, alcançou a liderança do PSD com um projeto político, passava inclusive por uma revisão constitucional, que agora vem dizer que, face às circunstâncias, é materialmente impossível de realizar, e é, porque de facto o Partido Socialista não a quer, mas repare-se como também a política é dinâmica. Eu acho que Pedro Passos Coelho tem que adaptar essa realidade da política à realidade económica e àquilo que tem que ser a reação a factos económicos que têm a ver com a vida de todos nós. E, portanto, o pedido de desculpa aos portugueses por sancionar um aumento de impostos em Portugal de outro governo percebe-se na conjuntura de então. Não espero que o Primeiro-Ministro seja obrigado a pedir desculpa aos portugueses, porque isso seria um péssimo sinal, pior do que os sinais que já temos e que são realidades objetivas. Agora espero que o Primeiro-Ministro tenha a noção de que, de facto, há um limite para todas estas questões, ou seja, janeiro vamos sentir, no final de janeiro os portugueses vão sentir de uma forma muito clara uma redução na sua qualidade de vida muito acentuada. O Governo tem consciência disso e já está a distribuir o mal pelas aldeias, como diz, aliás, o Primeiro-Ministro também neste discurso de fim de semana, distribuindo o subsídio que existe, que perdura por 12 frações. Até me parece uma ideia que pode ter algumas pernas para andar no futuro, para educar também uma sociedade aos seus gastos e às suas
aos seus benefícios. Agora, espero que o Primeiro-Ministro, de facto, aproveite a entrevista de quarta-feira para dizer aos portugueses algo de mais do que aquilo que tem dito e que tem sido muito pouco face àquilo que são as circunstâncias económicas e financeiras com que progressivamente nos vamos confrontando. O déficit de 5% renegociado com a Troika está em causa, apesar das receitas extraordinárias que vêm da ANA. A dívida pública ultrapassa 120% do produto interno bruto, o que é uma coisa... Ninguém tem noção, ninguém nesta mesa, presumo eu, tem a noção do que significa para a economia de um país. O desemprego continua a ser uma chaga social em crescendo e, portanto, isto são condições objetivas para qualquer governo, tendo o contrato que tem com os seus credores e tem que o honrar, tenha a capacidade, a hombridade e eu diria a humildade de ter a consciência de que é preciso fazer qualquer coisa. E fazer qualquer coisa é, de facto, renegociar aquilo que é renegociável. É evidente que o Primeiro-Ministro tem dito repetidamente que, e disse-o este fim de semana, inclusive, que jamais se renegocia para ficar em melhores condições. É uma verdade. Eu julgo que seja uma verdade. Agora, há negócio e negócio. E, portanto, se nós conseguirmos não só engrossar a voz quando há uma negociação a 27, que foi o caso do orçamento comunitário, mas engrossar a voz quando há, de facto, ferramentas que nos são oferecidas até pelo nosso interlocutor para nós, no fundo, engrossarmos um bocadinho a voz, eu acho que é a altura para o Primeiro-Ministro aceitar e admitir essa possibilidade. Manuel Monteiro, nessa entrevista de quarta-feira, Pedro Passos Coelho tem muito para dizer aos portugueses? Eu penso que sim. Há uma questão, aliás, no seguimento daquilo que acaba de dizer o Raul, sobre a qual tenho pensado. Eu tenho que lhes confessar, isto é uma vergonha dizê-lo em público e principalmente perante vós, eu tenho tentado ver o menos possível notícias. Ontem, aliás, o meu grande amigo Luís Bigode Chorão falava-me, tu ouviste isto, eu viste aquilo, e eu disse, não. E ele disse, mas o que é que tu tens feito? Eu, por razões profissionais, tenho hibernado, porque estou a acabar uma série de trabalhos, mas ao mesmo tempo confesso-lhes que olho muitas vezes as notícias e fico preocupadíssimo, quer dizer, para além de preocupado enquanto cidadão normal, fico preocupado por conhecer minimamente como é que funcionam estas coisas da política e os dados de que o Raul falava há pouco são indiciadores de uma pergunta que inevitavelmente tem que ser feita, ou que deveria ser feita ao Primeiro-Ministro e que eu espero que os senhores jornalistas lhe façam, que é a seguinte: o que é que estruturalmente mudou desde que o senhor chegou a Primeiro-Ministro no Estado português? Nós temos notícias positivas de que, de facto, ao nível do Ministério da Saúde, há mudanças estruturais, nomeadamente na tentativa de cortar despesas. Agora, ao nível da chamada máquina do Estado, das tais gorduras do Estado, de que tanto o PSD e o CDS falavam, o que é que verdadeiramente mudou? Quer dizer, o que é que mudou para nós percebermos que hoje a situação, em termos de dívida, em termos de situação de balança entre receita e despesa, continua, infelizmente, na mesma, ou praticamente na mesma, se não pior, em algumas circunstâncias. E, portanto, o que é que efetivamente mudou? Quer dizer, qual é a reforma do Estado que manifestamente foi feita? A reforma do Estado ao nível do poder autárquico é apenas as juntas de freguesia. A reforma do Estado ao nível da função pública é apenas ao nível do corte dos subsídios e à diminuição de salários e ao aumento da carga fiscal. Quer dizer, o que é que efetivamente mudou? São uns cortes pontuais nas dotações do Estado para determinadas fundações. O que é que efetivamente mudou? Porque, repare, eu percebo que o Primeiro-Ministro diga nós não temos tempo para perder tempo. E, portanto, a questão da revisão constitucional eu também gostava, é uma questão que não faz sentido continuarmos a discutir, mas repare, até sob o ponto de vista político, mesmo que o Partido Socialista não concordasse com a revisão constitucional, eu penso que era extraordinariamente importante, pelo lado da maioria, que a maioria dissesse há mudanças sob o ponto de vista político que têm que ser feitas para que nós possamos, de facto, reformar o Estado e que se essas mudanças sob o ponto de vista político não foram feitas, nós não podemos reformar o Estado. E o Primeiro-Ministro não se pode calar com essa matéria. Não pode. Porque você continua a ter um aparelho de Estado, sob o ponto de vista político, exatamente igual ao pós-25 de abril de 1974. E não faz sentido. Nós temos que discutir se faz sentido termos um Parlamento tão grande,
um Parlamento tão grande, nomeadamente quando as suas funções de soberania hoje já não são aquilo que eram quando foi aprovada a Constituição em 1976. Devemos nos questionar se efetivamente faz sentido termos tantos deputados que, na realidade, não contribuem para alterar a situação do país e, portanto, o Primeiro-Ministro, do meu ponto de vista, não pode eximir-se a esse tipo de questões e deveria responder a este tipo de preocupação. Raul, o Ministro da Economia renasceu politicamente? Tem-se afirmado, tem feito um esforço considerável, julgo eu, libertou-se, pôs-se ao caminho, falou com quem devia falar, saiu da horta seca, passou uma horta mais molhada. Libertou-se o Ministro das Finanças, não é? Eu julgo que também se libertou, ou procurou libertar-se, do espartilho do Ministro das Finanças, que tem sido muito grande, e qualquer Ministro das Finanças é um elemento fundamental em qualquer governo, e quando vivemos uma situação como a que vivemos, obviamente que a importância do Ministro das Finanças é decisiva. Eu acho que o Dr. Álvaro Santos Pereira libertou-se. E a ser verdade que, por iniciativa própria, trabalho do seu Ministério e até muito trabalho pessoal, conseguiu que a Troika autorizasse um IRC a entrar em vigor brevemente para novos investimentos na ordem dos 10%, eu penso que é algo de considerável e de elogiável. E, portanto, eu acho que o Ministro da Economia começou a ser um Ministro da Economia. Tem um super-ministério, tem vários problemas para resolver e para decidir. Agora, eu acho que Álvaro Santos Pereira, sempre que é apertado, reage. Acho que é uma qualidade pessoal. Foi assim nas leis laborais, procurou ser assim nos transportes, embora não tenha conseguido de facto. Foi assim quando, mesmo no início, é simbólica esta imagem que eu vou aqui deixar, mas é um simbolismo que tem algo a ver com a figura, quando numa manifestação de um fim de semana surgiu com o filho ou a filha para falar com os manifestantes, em pleno Largo de Camões. Portanto, eu acho que o Álvaro Santos Pereira é um sobrevivente e que acredita naquilo em que faz. Agora, é evidente que isto também tem, na minha opinião, uma leitura perversa, que é a coesão no governo já não é a mesma, ou seja, já há alguém que canta de galo sem ter ordem na capoeira para o fazer. Ou seja, aqui há uns meses eu duvido que qualquer ministro, e muito menos o Ministro da Economia, tivesse a ousadia de anunciar, como anunciou, pelas vias que anunciou, que tinha conseguido ter uma lança, neste caso uma lança na União Europeia em relação ao imposto para as empresas. Agora, é evidente que há muito para dizer, muito para explicar e muito para fazer, e, portanto, Álvaro Santos Pereira poderá ter com isto passado de ser remodelável. Eu penso que ele nunca foi remodelável a ser imprescindível. Eu também não penso que ele passou a ser imprescindível num governo desta natureza. Agora, o que tem que acontecer até fevereiro, que é a 7ª avaliação da Troika, que é, de facto, Portugal apresentar à Troika quais são, onde é que vamos cortar os 4 mil milhões de euros até 2014, que é uma brutalidade de dinheiro em função daquilo que já foi cortado, e a tal questão da refundação das funções do Estado, eu penso que seria muito bom que a ideia do Manuel Monteiro fosse suficiente. Eu sei que, obviamente, é um mero símbolo também, cortar na Assembleia da República. Não, vai ter que se cortar, a lei da mobilidade na função pública vai ter que ser posta em prática a 200 à hora, em áreas como as prestações sociais, a saúde, a educação, a justiça. Tudo isso vai ter que ser feito num caldeirão, uma espécie de cozida à portuguesa, onde se põem as carnes todas ao mesmo tempo e depois não se sabe o tempo de cozedura para cada uma das carnes. Portanto, isto é muito difícil. É mais uma caldeirada. Mais uma caldeirada, neste caso um cozido à portuguesa, que eu espero, de facto, que quarta-feira, eu julgo que o Primeiro-Ministro está obrigado a descolar deste discurso de que nós temos que cumprir, custe o que custar. Nós temos que, perante os nossos credores, recuperar a credibilidade que perdida durante os últimos 6 anos do engenheiro Sócrates. Nós temos que regressar aos mercados e regressar de uma forma consistente, consolidada, e dizer aos portugueses uma coisa muito simples. O que vai acontecer em 2013 e 2014
face às circunstâncias e ao corte de 4 mil milhões de euros nos gastos do Estado em 2013 e 2014, é isto que vai acontecer. O Primeiro-Ministro está obrigado. E eu diria, é uma responsabilidade inadiável e intransmissível. Portanto, eu espero que quarta-feira o Primeiro-Ministro diga, não diga tudo, obviamente, não espero isso, mas que diga o essencial. Porque senão é evidente que entramos aqui num processo de que a coesão política, por muito que o Partido Socialista não queira eleições e não quer, por muito que João Proença, que esteve aqui a semana passada connosco, ainda queira, e muito bem, num esforço patriótico, dizer que podemos dar a mão ao acordo de concertação social que ainda está em vigor, é evidente que isto pode-se deslaçar. A maionese pode, de facto, deslaçar e ser muito difícil para uma circunstância em que, de facto, uma crise política com eleições autárquicas para o ano, com a economia num downgrade que parece absolutamente imparável, ter, de facto, solução. Portanto, eu espero que o Primeiro-Ministro tenha consciência, certamente a terá, de que não chega a anunciar aquilo que é mau para os portugueses. É preciso dizer vai ser mau, já sabemos, mas vai ser mau nestas circunstâncias e o que vai acontecer é isto. Manuel Monteiro, é admissível que uma parte destes cortes dos 4 mil milhões na despesa do Estado seja numa redução das pensões, mesmo aquelas mais baixas? Isso penso que não. Aliás, ontem o general Ramalhianes chamou a atenção, e bem, sob o meu ponto de vista, para os problemas da fome. E da fome em relação a pessoas... Em relação às crianças, fundamentalmente. É verdade. E isso não pode, penso eu, sob o ponto de vista de termos aí sim um retrocesso super civilizacional, isso não pode passar em claro. Quer dizer, essa questão tem que existir mínimos de garantia para pessoas menos favorecidas, menos protegidas na sociedade portuguesa. Agora, isto implica, sob o meu ponto de vista, o seguinte: eu não estou muito animado com o que aí vem. Eu quero estar animado, quero estar otimista, eu adoro Portugal, é aqui que eu vivo, é aqui que eu trabalho e, portanto, eu quero estar animado, até por uma questão de automotivação interior. Mas, entre o querer e o ter, há aqui uma distância razoável e considerável e eu não estou muito animado. E não estou muito animado porque, conforme o Raul disse, a economia desce, não cresce, o consumo desce, não cresce, a esperança dos portugueses desce, não cresce, e tenho um primeiro-ministro qual padeira de aljubarrota que pega na sua pá, não é verdade, e diz aí vai disto, tudo à cacetada, e portanto os senhores fazem favor de aguentar porque eu estou aqui, sei para onde quero ir, sei o que faço, porque houve um senhor que efetivamente disse isso, mas que o disse num regime autoritário, não o disse num regime democrático. E pior do que isso, pior para nós, regime democrático, como Fernando Rosas recentemente veio recordar, ao fazê-lo, soube cativar as classes médias. E soube manter as classes médias do seu lado para ter, apesar de tudo, estabilidade. Porque apesar de vivermos num regime autoritário... Era uma classe média diferente. Ouça, é verdade. Mas ele sabia... Era mais fácil cativá-la. Mas ele sabia que a classe média, que a sustentabilidade e a tranquilidade da classe média é um fator essencial para a coesão política de qualquer regime. E o Primeiro-Ministro tem de necessariamente saber que, mais do que nunca, é preciso conversar. É preciso agir, mas é preciso conversar. É preciso perder tempo, que é ganhar tempo, a conversar com as pessoas. Com as associações, com os sindicatos, se quiser com as corporações, eu não gosto muito do termo, mas é preciso conversar. Porque todos nós, se formos ouvidos e se nos explicarem de forma concertada, coerente, tranquila, aquilo que se está a fazer e se nos demonstrarem a razoabilidade daquilo que se está a fazer, nós aceitamos. Se nos vierem... Aí sim é possível contar com a inteligência dos portugueses, não é? Aí sim. Agora, se nos vêm na lógica, eu não me interesso que digam mal de mim, eu não me interesso que me assobiem, eu não me interesso que me atirem ovos à cara, eu quero lá saber das popularidades. O problema não é ele querer saber ou deixar de querer da popularidade. O problema é que nós, para seguirmos qualquer rumo, necessitamos de estabilidade. E sem estabilidade não há nenhum rumo possível que possa pôr cobro ao flagelo que estamos a atravessar. Esta inflexão no discurso do Ministro da Economia é um ato isolado
de Álvaro Santos Pereira ou uma estratégia concertada com o Governo? Com todo o Governo? Com toda a honestidade não lhe sei responder a isso. Eu deixei de sentir Governo. Quer dizer, Governo como um todo, deixei de sentir. Temos um Ministro que umas vezes diz uma coisa a propósito da TSU e depois manda um Secretário de Estado falar porque ele ficou bastante afetado por causa disso. Depois temos uma Ministra da Agricultura que uns dias é da Agricultura e não devido o esforço que ela está a fazer e a vontade que tem em agir corretamente, mas que diz umas coisas desgarradas. E, portanto, não lhe sei dizer se aquilo que Álvaro Santos Freire está a fazer corresponde a uma estratégia de todo ou se ele está solto sozinho no seu próprio corredor e vai dando umas informações daquilo que está a fazer. Vai dizendo que, aparentemente, coisas contraditórias do que aquilo que é o discurso, eu diria, oficial do Governo. Quer dizer, porque quando Álvaro Santos Pereira disse, como disse a semana passada, de que este caminho não tem resultado, claro. Ou seja, este caminho da austeridade sobre a austeridade não vai dar bom resultado, contradiz aquele que é o discurso oficial do Governo. E, portanto, eu vejo que a coesão não é novo. E não estou a falar a coesão na coligação, estou a falar entre membros do Governo, ou seja, uma linha de ação e de caminho que seja definida e que seja seguida por todos, parece-me que está, de certa forma, pelo menos de uma forma aparente, não está a ser posta em causa por este discurso do Ministro da Economia, que é um discurso válido e que tem receptividade na opinião pública. E eu vejo o Ministro das Finanças muito mais fechado no seu casulo, acreditando na máxima de que é assim porque é assim. Eu acho que esse tempo passou, ou começa a esgotar-se. É aí que o Primeiro-Ministro tem que ter cuidado, porque o Primeiro-Ministro é, obviamente, o referencial de qualquer governo e é ele que, em última instância, vai dizer para onde é que os ministros têm que agir e desenvolver o seu discurso. E o tempo do é assim, porque é assim, se não passou, está a passar. Porquê? Porque esse tempo existiu. Os portugueses perceberam que havia um esforço a fazer. Claro. Mas também até, inclusive, por a ação algo contraditória de alguns membros do Governo, incluindo o Primeiro-Ministro, o discurso de Pontal e outras intervenções avulsas, fizeram dar a ideia de que isto estava ultrapassado, ou pior, tinha passado. Portanto, quer dizer, esse foi um erro crasso, além do erro fatal de não dizer a verdade logo no primeiro momento aos portugueses, esse foi o erro capital, na minha opinião, mas o é assim porque é assim, ou porque tem que ser assim, eu julgo que tem os dias contados. E é isso que este Governo, independentemente de cumprir a legislatura ou não, tem que começar a pensar de uma forma muito séria e, sobretudo, coordenar, articular um discurso que começa a parecer contraditório no interior do Governo. Se há um Ministro das Finanças que diz, como diz, há um enorme aumento de impostos para conseguirmos chegar aos nossos objetivos. Há ainda espaço para a austeridade. Há que fazermos mais esforços. E há um Ministro da Economia que, num rasgo de voluntarismo, diz isto não vai dar bom resultado. É evidente que isto é preocupante para o Governo, mas sobretudo para a condução política do país. O facto do Primeiro-Ministro ter ameaçado também na semana passada no Parlamento a possibilidade de vetar o orçamento comunitário caso se mantivesse a proposta que naquela altura estava em cima da mesa, associado a esta introdução do crescimento económico agora no discurso político, pelo menos do Ministro da Economia, pode ser um sinal de que a estratégia do bom aluno já não está a ser seguida, cumprida à risca? Não sei, é evidente que é fácil dizer agarrem-me que eu mato, ou seja... Quando há muitas pessoas para nos agarrar, não é? Não, eu considero que houve uma alteração. Houve uma alteração, não sei se é para prosseguir ou não, ou se é uma alteração meramente casuística para dar um ar da sua graça, ou seja, do Governo no seu todo. E aí também incluirei a exaltação do Ministro da Economia. Se for isso, é mau, é pobre e não nos leva a lado nenhum. O Primeiro-Ministro disse que este orçamento comunitário é inaceitável, aliás, disse também o Presidente da República, e, portanto, se mantiverem-se, eu veto, que é um exercício, uma faculdade de qualquer Estado-membro. Aliás, hoje o Parlamento Europeu também tem, nas novas circunstâncias, esse poder e, portanto, é muito fácil dizer eu faço aquilo que os outros também vão fazer. Portanto, agora, é evidente que com isso teve-se algum ganho de causa. Ter-se-ia sempre. A negociação deste orçamento comunitário, eu acho que foi feita, está a ser feita de uma forma em que cada um está a tratar dos seus interesses. Ou seja, a Alemanha, por um lado, a senhora Merkel sabia de antemão que tinha que ceder, mas espera aí,
que eu já cedo, ou seja, só em janeiro ou fevereiro é que vocês têm a cereja em cima do bolo. O senhor Cameron, que está cheio de problemas e meteu-se numa camisa de 11 varas, na minha opinião, também partiu de um patamar muito alto, sabendo que tinha que descer alguns degraus acentuados. E, portanto, estamos neste jogo. A França também sabia de que matéria estava a tratar. A França começa a ser um problema, não é? A França começa a ser um problema, eu acho, tenho dito aqui, a França é há muito tempo um problema. E, sobretudo, começa a ser um problema, curiosamente, a vida tem coisas fantásticas. É que no momento em que toda a política do Sr. Hollande, é como se a política partidária, a democracia, que é de facto uma situação curiosíssima de analisar conforme a história vai evoluindo em função de algumas circunstâncias económicas, financeiras e sociais. Quando o Sr. Hollande, tudo aquilo que o Sr. Hollande prometeu, a gente lembra-se que há 6 meses, 7 meses, dizia-se que Hollande ganhava as eleições e outro sol brilharia para toda a Europa. Hollande ganhou as eleições e o sol manteve-se, a penumbra manteve-se para toda a Europa. A França acentuou-se, o clima acentuou-se, o mau clima acentuou-se, e a direita francesa desfez-se, ou está a desfazer-se. Isto é curioso, é uma nota de rodapé, mas claro, inclusive obrigou o Sr. Sarkozy a regressar pontualmente para pôr, de certa forma, juntar alguns dos cacos. Mas é evidente que dizer, voltando à tua questão, se me permites, o Primeiro-Ministro português dizer este orçamento comunitário é inaceitável, portanto Portugal, se assim continuar, vai ser vetado pelo... Enfim, outra coisa... Não, faz todo o sentido, não é uma força de expressão, faz todo o sentido. Agora, qualquer outra coisa seria, obviamente, inaceitável. Esta ameaça de veto da parte de Portugal pode ser a diferença entre este Executivo defender bem ou mal os interesses do nosso país em Bruxelas? Eu, nessa matéria, faço minhas as palavras do Raul. A questão a propósito deste tema, que se me oferece, o que se me oferece dizer é o seguinte. Há uns anos atrás, destruiu-se o Estado-nação. O pouco que resta, mas destruiu-se o Estado-nação em nome de um amanhã que canta chamado Nova Europa. E nós chegámos agora a uma situação, e isso é uma coisa que me entristece profundamente. Eu nunca acreditei que os Estados da Europa, quando o problema se colocasse, deixassem de torcer fundamentalmente por si, é aquilo que o Raul dizia, cada um a defender os seus interesses, nunca em nome do realismo. Mas todos querendo a Europa. Mas todos querendo uma ideia da Europa, cada um deles dizendo o seu quê da Europa. Quer dizer, porque a Europa para os alemães é uma coisa... Como um todo pode ser inconciliável, não é? Mas eu nunca acreditei, eu sempre acreditei numa Europa de cooperação. Nunca acreditei que fosse possível uma Europa unida na base de um único interesse. Uma única política externa, um único ministro dos negócios estrangeiros, essas coisas todas de fantasia que andaram a anunciar aos europeus e que todos nós comemos enquanto... Todos não. Mas que a maior parte das pessoas comeram enquanto havia dinheiro, e agora está-se a ver. Porque os ingleses puxam a brasa à sua sardinha, os franceses o mesmo, os espanhóis o mesmo, os italianos o mesmo, e foi sempre assim, e será sempre assim. E, portanto, você repare, há aqui um drama para a Europa, no qual Portugal está inserido, que é um drama preocupantíssimo. Reparem nisto. Esta semana, a propósito desta matéria, pode não parecer ligado, mas para mim está ligado. Foi dito que os americanos se vão embora das lajes. Não é uma notícia nova, já vinha sendo anunciada, etc, etc. Mas aparentemente agora a decisão é reversível, não é? Mas repare, mais do que a questão das lajes, é que os americanos vieram dizer que se deslocam do Atlântico para o Pacífico. Portanto, a sua aposta estratégica está muito mais no Pacífico do que na Europa. Ou seja, o que é que eles estão a fazer em termos militares? Logo, em termos financeiros, estão a fazer aquilo que muitas empresas europeias fizeram quando se deslocalizaram para a Ásia. É uma deslocalização. Exatamente. Ouça, e isto é fatal para a Europa. A Europa vai ter anos de penumbra brutal, porque o seu peso na cena internacional, e o seu peso chama-se economia, vai diminuir a olhos vistos. E isto vai ter consequências inevitáveis para o nosso estilo de vida, para a forma cultural a que estamos habituados. Eu não tenho dúvidas quanto a esta matéria. E, portanto, a Europa anda a brincar.
Eu tenho pena que Portugal, como país pequeno, não tenha percebido isso a tempo e horas e não tenha procurado apostar numa lógica de cooperação com determinados países mais próximos de si, no sentido de se salvaguardar perante este dilema que a Europa neste momento atravessa. Portanto, aquilo que nós neste momento estamos a atravessar e a verificar em matéria de orçamento comunitário é aquilo que lhe disse, em que cada um puxa a brasa à sua sardinha. Não deixa, aliás, embora as coisas possam parecer diferentes, mas não deixa, aliás, ser curioso que o Presidente da República venha dizer que é contra um orçamento comunitário restritivo, porque isso é contrário à expansão e à dinamização da economia, quando em Portugal nós estamos a ter um orçamento interno restritivo também contrário à dinamização da economia. E, portanto, eu não sei se o Presidente da República está a pré-anunciar qualquer posição política que vai ter em relação ao Orçamento de Estado, ou se diz que lá para fora é uma coisa, aqui para dentro é outra. Agora, que isto revela uma confusão total na forma como o poder político europeu está a trabalhar, a isso uma vez mais vem revelar. Raul, quem é que teve responsabilidade pelo abandono da agricultura, pelo abandono das pescas e pelo abandono da reindustrialização? Os portugueses corporatizados em Cavaco Silva? Sim, é fácil hoje dizer que foi o professor Cavaco Silva, enquanto primeiro-ministro, trocou as batatas por... E trocou, Raul. Por euros. Isso desculpe. Mas trocou. É evidente, e trocou. Agora, tem amplas responsabilidades. Eu era líder partidário nessa altura. Isso aí, vai-me desculpar. Eu era líder partidário. Tive discussões imensas com o professor Cavaco Silva enquanto primeiro-ministro, em que ele dizia que eu era contra o progresso, contra a Europa. E hoje vir o Presidente da República. É que tem que haver vergonha. Sim. Com todo o respeito que eu tenho... Mas o Presidente da República foi responsável por ter transformado Portugal num país de serviços. Mas não tenho... Na sua opinião. Ouça, mas um país de serviços de má qualidade em muitos aspectos. De boa qualidade em muitos aspectos, mas de má qualidade. Porque eu andei uma semana no Marcos Pescadores. Não foi para a Caldeirada, até porque não sou grande fã de Caldeirada. Mas andei uma semana no Marcos Pescadores e havia muitos pescadores que me diziam assim: doutor, anda para aqui a dizer que nós precisamos de pescar. Eu ganho mais dinheiro por abater a traineira do que em ter no mar. O governo dá mais dinheiro para eu abater a traineira do que ter a trabalhar. E isso deve-se a nível Cavaco Silva, sem dúvida. Era aí onde eu queria chegar. Era muito difícil uma pessoa normal, como é o professor Cavaco Silva, ter a capacidade de ver para além daquilo que na altura era uma evidência, ou seja, dava mais dinheiro a bater a traineira. Eu sou crítico dele, mas você agora com essa afirmação. Do que a traineira no mar. Portanto, não houve essa visão, ou seja, não houve esse cuidado, não houve sobretudo esse equilíbrio. E quando eu há um pouco falava do equilíbrio, que eu acho que é sempre fundamental, a vida não é preto e branco, é entre um discurso... enfim, dando como exemplo o Dr. Vítor Gaspar, um discurso do Dr. Álvaro Santos Pereira, eu acho, não sei se no meio é que está a virtude, mas haverá certamente ali uma linha que agora também se usa. Você verdadeiramente é um centrista. Você... onde de facto, eu não digo que esteja a virtude, mas que está o equilíbrio. E não existiu de facto esse equilíbrio. O Dr. Manuel Monteiro tem razão, eu lembro-me, aliás, da semana do Dr. Manuel Monteiro, julgo que há algures no Norte. No Norte, no Centro e no Sul. No Norte, no Centro e no Sul. Correu o país todo à pesca. Eu lembro-me disso. Na altura buscou uma data de votos. Atenção, na altura aquilo foi uma faina com muito voto. Mas que correspondia a uma crença minha. Não tenho a menor dúvida. Eu sei, é verdade. Eu sei que era uma... Mas o agora, atual Presidente da República não deveria também fazer uma meia-culpa? Tem responsabilidades, é evidente que tem responsabilidades. Não só nisso, como na destruição das pescas e da agricultura e de muito o que era... Portugal, repare-se o que é agora a moda em Portugal. Reindustrialização do país. Como o país deixou de... É verdade, também a indústria foi tudo trocado a patacos. A patacos não, na altura há muito dinheiro que veio da Europa, que era 1 milhão de contos, julgo eu, que era 1 milhão de contos que entrava por dia. Portanto, era muito difícil de resistir. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, o grande político não é aquele que remedeia, é aquele que previne, é aquele que prevê e que previne. Portanto, e Portugal aí não teve a capacidade. A Europa não teve. A Europa no seu todo não teve. Quer dizer, houve aqui um envolvimento geral. Eu diria que
as pessoas embebedaram-se com aquilo que era o modelo social europeu assente naquilo que era uma formação coletiva, não é? Éramos os nobres que estavam na corte, está a perceber, havia lá uns tipos a trabalhar e a produzir. E, portanto, de um momento para o outro, os nobres passaram a ser os portugueses todos e havia uns sujeitos que trabalhavam e produziam para nós consumirmos. É evidente que isso agora acabou. O que aconteceu é que agora houve aqui um choque. E verdade seja dita que na altura quem lançou o alerta, para além do CDS-PP, não é só para o Presidente da República, foi o PCP e os partidos à esquerda do PCP. Também é verdade. Tanto PSD como PS concordaram com o modelo, de certa forma. Porque era o caminho fácil, João, porque você repara, eu lembro-me um dia, isto já parece a história da carochinha, lembro-me um dia, fui a uma aldeia de São Pedro do Sul, do Conselho de São Pedro do Sul, Distrito de Viseu. Fui lá fazer uma ação de esclarecimento para agricultores. E cheguei, e à porta da escola eram só jipes e jipes e jipes e jipes. E cheguei... Diga? Sim. E cheguei e disse aquilo que sempre dizia, que o país tem que produzir, o país tem que trabalhar, o país não pode viver apenas do subsídio que vem de fora. E no final da sessão, um senhor idoso lá da aldeia disse-me assim: o senhor com essa conversa não vai ao lado nenhum, o senhor não vai ter votos. Então acabaram de nos dar dinheiro para deitar abaixo o pomar. Agora vivemos melhor. Andávamos a pé, passámos a ter um carro e vem para aqui o senhor dizer que temos que ter novamente uma enxada na mão. E eu disse: olha, o senhor é mais velho do que eu tenho muito respeito pelo que o senhor está a dizer. Mas esse é um caminho errado. Só que você repare, eu era um sozinho, quando a maré política de comentadores, de analistas, com exceções, com certeza, estava toda no sentido país moderno. E o país moderno deu o quê? O país moderno deu que você vai, a maior parte dos concelhos do interior do país, não vê agricultura e vê centros comerciais. Imagine-se e vê grandes superfícies, ou médias superfícies. Na maior parte dos casos, também vê cada vez menos pessoas. Na maior parte dos casos, com produtos que não são sequer da região. É evidente que esta é que foi a realidade concreta do país. O país não produz. Vamos ser práticos. O país não produz. Não produz para ter o nível... E enquanto o país não começar novamente a produzir, para voltar a ter, e já não vai ser na minha geração, nem na do Raul, você é mais jovem do que nós, já não vai ser. Porque nós vamos empobrecer para um dia voltarmos a ter o nível de vida a que nos habituámos. Mas para que isso aconteça, ou começamos novamente a produzir e alteramos as regras de funcionamento externo, ou então nós não temos, enquanto Estado autónomo, já nem digo soberano, não temos nenhuma possibilidade de sobreviver. É verdade o que o Manuel Monteiro diz, mas imagine-se eu, defensor do professor Cavaco Silva, ao que isto chegou, mas também é preciso dizer, em nome da verdade, que o país... na altura, o país do princípio dos anos 80, 84, 85. Era um país custou. Também melhorou muito. Muito pobre. Em alguns aspectos. Era um país que vivia exclusivamente. E aí é que foi a falta de equilíbrio. Era um país que vivia exclusivamente, de facto, da agricultura, das pescas e de alguma indústria. Portanto, era um país, de facto, que estava afastado daquilo que eram os níveis de desenvolvimento. Você tinha uma indústria têxtil, tinha uma indústria têxtil forte. É verdade. Mas alguma indústria, o conhecimento, a inovação, a tecnologia, em Portugal, tinham uma fronteira muito acentuada. Portanto, as vias de comunicação não existiam como sempre. Não houve equilíbrio. Não houve equilíbrio. Nós temos agora, imagine-se, em 2004 ainda estamos a pôr foguetes e a fazer 10 estádios para fazer um campeonato da Europa de futebol. E há 2, 3 anos ainda havia algumas almas deste país, como o Dr. Gilberto Madail e o então Secretário de Estado dos Desportos, que se reuniram com os espanhóis para organizarem. Portugal e Espanha, há 2 anos queriam organizar um campeonato mundial. Portugal e Espanha. Imagine só que isto chegou. Portanto, isto de facto... Indo ao encontro do que você diz, como é que eu posso acreditar no que vejo? Agora, não se culpa o professor Cavaco Silva de tudo. Não é de tudo, tem as mas suas de quase responsabilidades. tudo. De quase tudo. Isso eu nesta questão, culpo de quase tudo. É a minha opinião pessoal. Teve responsabilidades. Agora, mas também teve méritos ou não? Nós estamos praticamente aqui no tempo da nossa conversa. Mas deixe-me só dizer-lhe o seguinte. O primeiro, etc. Estamos onde chegamos. Acha normal que, para Presidente da Câmara Municipal do Porto, há alguém que em Gaia fez exatamente o mesmo que ele anda a criticar dos governos no engenheiro? Por amor, como é que eu posso acreditar num país em que o Primeiro-Ministro manda a dizer que eu tenho que fazer sacrifícios e eu tenho um autarca que fez obra? Fez, sim, senhor. Cavaco Silva também fez. José Sócrates também fez. Alberto João Jardim também fez. Nós tínhamos condições para pagar essa obra? Não tínhamos. A Câmara Municipal de Gaia é uma das câmaras mais endividadas do país, é verdade ou mentira? Toda a gente diz que é verdade, não sou eu que o digo.
E agora ao Primeiro-Ministro, que nos anda a dizer que temos que ter um comportamento determinado, diz, é o melhor candidato à Câmara Municipal do Porto. Pode ser quando dívida andou um homem sustentável. chamado Rui Rio a endireitar as finanças, a pôr as contas em dia e agora vem-me dizer que é o melhor candidato. Pode ser dívida sustentável. Vamos Temos ver 30 para segundos para onde terminar a vai Rui conversa. Rio. Tem algum mérito Cavaco Silva? Sim, julgo que sim. É evidente que teve algum mérito, que foi... Algum ou muito, não é? Não, ter percebido o momento. Em política isso é muito importante, ou seja, Cavaco Silva chega ao poder... No momento em que a máquina do jackpot está a dar as moedas. Sim, mas isso é preciso ter mérito. Claro, Nem claro. todos somos capazes disso. É verdade. Conhecimento, ele estava Nem no todos. Banco de Portugal, No sabia Banco de melhor Portugal do que ninguém. E percebeu, Claro. teve. Eu nem sei se foi por intuição, eu julgo que por mera intuição teve o mérito de perceber que é agora, e é agora que eu vou fazer a rodagem do meu carro. Que fazer a rodagem do carro, fazer progressões automáticas na função pública, aumentar os funcionários públicos e com isso ganhar eleições com maioria absoluta, são méritos. Também se calhar é por isso que Pedro Passos Coelho apoia Luís Filipe Menezes para o Porto. Mas, senhores, muito obrigado pela vossa presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana, onde vamos voltar a olhar para a causa destas ou de eventualmente outras coisas. Até lá.